estamos em constante contato com a natureza. Belezas naturais nos representam, sofisticação e modernidade nos destacam. Cada forma é singular, cada forma é divina. A perfeição mora nos mínimos detalhes, exclusivos de uma das maiores empresas internacionais no ramo das rochas ornamentais. Detalhes nas tonalidades exóticas e marcantes que te transportam para outro lugar. Detalhes no refinamento que trazem elegância e bem-estar onde quer que você esteja. Você sabe o que esperar do seu ambiente e a Granstone, desde 1989, sabe o que você precisa. Olá! Primeiramente, eu queria agradecer essa oportunidade incrível de estar aqui, convidada pela Arte Grupo aqui do nosso Ceará. A gente atua no mercado aqui, principalmente de Fortaleza, mas no Ceará, de uma forma geral, há 21 anos e faço com muita paixão, com muita vontade. Eu adoro poder transformar os espaços, não só residenciais, como comerciais, como a parte de ambientes de empreendimentos. A gente trabalha muito com isso. Então vamos lá, vamos falar dessas pedras, dessas rochas ornamentais tão lindas que a gente tem aqui. É muito bom poder estar aqui conversando sobre um tema tão bacana, tão importante para não só o Nordeste, Ceará, mas o Brasil de uma forma geral. A gente falar de um tema das nossas belezas e algo muito rico, né? O Brasil está em um dos maiores exportadores de rochas ornamentais do mundo. Então fiquei muito feliz com esse convite. O Arte Grupo ele tem unido os arquitetos, os fornecedores, os clientes finais, e isso é muito bom, a gente poder estar conversando sobre assuntos tão importantes e de muita utilidade, não só para os profissionais, para eles colocarem nos projetos, eles saberem o que tem de mais novo no mercado, eles aprenderem de onde vêm essas pedras. Isso é tão importante, a gente vê a riqueza que a gente tem aqui bem pertinho da gente, né? A gente mora num local, né? Eu estou aqui falando de um grande parceiro, num local bem aconchegante, em Fortaleza, Ceará, terra do sol. Então é muito bom a gente poder valorizar o que a gente tem perto da gente, o que a gente tem nas nossas rochas, no nosso estado, na nossa região. Então, essa palestra aqui na Expo Revestir, ela vai ser para isso, para a gente poder conversar um pouco mais, não só dessas preciosidades, da Granstone, que é uma grande empresa, uma empresa que dá um orgulho danado de ser cearense, mas ela está em vários locais do nosso país e está presente nesse ramo que envolve muita economia do país, que envolve muitos empregos e que tem uma sustentabilidade muito grande. Queria falar um pouquinho sobre essa empresa. Ela está há 32 anos no mercado e ela trabalha com pedreiras, com locais enormes que a gente consegue extrair mármores, granitos. Então são peças, além de lindíssimas, de realmente peças mais exóticas e que dão uma grande diferença no projeto. Elas levantam qualquer nível de apartamento, de loja, tanto a utilização em fachadas, por elas serem duras, resistentes, como na parte interna das casas, de escritórios, de grandes empreendimentos. Então eu queria falar um pouquinho sobre cada uma delas e sobre a utilização, como a gente une essas cores de uma forma que fique bonita, né? Como a gente valorizar um imóvel colocando um piso de pedra natural. Essas pedras estão aí há muitos anos nas rochas. E quando a gente pega esse material e coloca para dentro dos nossos espaços, elas têm uma durabilidade praticamente perene. Então vamos lá, vamos falar de cada uma delas. Eu queria começar por essa aqui. Eu estou aqui com uma peça maciça, Amazonita, o nome dela,
E ela é muito bonita, ela é muito rica, ela tem quartzo dentro, ela tem uma parte que ela é translúcida. Então, se a gente tem uma chapa de 1 centímetro, 1,5 centímetro, até 2, a gente consegue, iluminando por trás, a gente vê esse veio iluminado. E no restante a gente consegue deixar ela um pouco mais opaca, mas fica belíssima a gente ver essa diferença. A Grande Stone exporta esse material muito para a Europa, Estados Unidos, e ele é vendido até como joia mesmo. A beleza dele é tão grande, ele tem essa cor ciano, e ele é um verde meio azulado, que ele é muito bonito. E o que eu diria para vocês? Ela tem que ser usada como joia, como um cuidado que a gente usa uma joia. Então, como profissional, eu colocaria essa peça desde o início do projeto. Ela precisa ser pensada como um local de atenção, de destaque, e não de um acompanhamento, eu vou pensar depois nessa pedra e vou colocar, não. Ela deve ser o centro das atenções, pela beleza, por ser exótica, pelo seu desenho. E o que é interessante, né? Por ela ser natural, ela nunca é idêntica à outra, nunca a peça é igual à outra, né? A gente pode ver aqui que esse ciano aqui já está mais vivo, né? E esse material aqui foi o que eu falei para você, que é um quartzo, que ele pode iluminar. Esse aqui é um Crystalline Ice. Essa peça é lindíssima também, ela é translúcida e como a amazonita. Gente, isso aqui é de uma resistência enorme. O quartzo, ele é mais resistente do que o quartzito, ele é mais puro. Então, realmente é algo que a gente consegue unir a beleza, a sofisticação com a resistência e com a durabilidade. Isso é perfeito, por isso que nós profissionais temos usado cada vez mais essas pedras, por conta dessa união das duas coisas. Há um tempo atrás, a gente usava muito mármore italiano, né? A gente ainda usa, mas olha a riqueza que a gente tem bem pertinho da gente, que está sendo extraída aqui. Então, o mármore italiano, que há uns anos atrás ele praticamente, né, dominava o mercado quando a gente falava em mármores claros e tudo, ele é muito poroso. Então, a gente sabe que a durabilidade dele não é grande, ele mancha com facilidade, até com água. Ele tem uma porosidade mais aberta, então realmente até a água faz com que ele manche. Esses aqui não, a gente pode colocar em piso, em bancada de cozinha, o que eu acho fantástico. Porque a gente usava muito, quando o cliente não queria investir muito, acabava sendo um granito preto, ou algum material sintético. Então esses aqui a gente consegue unir essa beleza incrível, mas com a parte prática de estar sendo colocada ou numa fachada ou numa bancada de cozinha, onde a gente vai ter a presença de molho de tomate, de vinho, de várias coisas que, se não fosse essa resistência e essa dureza toda, a gente realmente ia ter uma durabilidade muito pequena. E não é o que a gente quer. A gente quer realmente que esses projetos, uma coisa que eu amo, os projetos serem atemporais, que a gente possa fazer de uma forma que o cliente esteja dentro do imóvel dele e daqui a muitos anos ele continue sendo bonito. Ele pode dar um retrofit, ele pode trocar algumas coisas, mas o apartamento está durável, né? Ele está realmente pronto para passar vários anos e continuar bonito e continuar com os materiais resistentes, né? Então imagina a gente colocar um piso com panda. Esse aqui é um panda, ele também é resistente, não tanto quanto esses outros, mas ele é resistente, ele pode ser colocado em piso, em bancada. A gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado com ácido, com alguns materiais de limpeza, mas ele ainda assim é muito bacana de ser utilizado. E ele é muito marcante, né? Então a gente tem que realmente colocar o lugar dele, a gente definir no projeto um espaço que a gente possa ver essa beleza do preto e branco, que para mim é eterno. Preto e branco, o destaque que ele dá, gente, é incrível. Então eu amo.
Ele foi utilizado na Casa Cor Ceará de 2021, foi lindamente utilizado num piso maravilhoso, então eu acho ele assim incrível. Queria falar um pouco do Esperança. Gente, o nome já é lindo, Esperança, né? Quem é que não precisa de esperança, né? De onde a gente pode ver um pouco esse nome. E é o verde, ele tem esse fundo todo verde, bem trabalhado, e é muito interessante porque a gente pode sentir mais a natureza dentro dos nossos espaços. E de uns anos para cá a gente vê o quão importante é a gente trazer a natureza para dentro. É a nossa casa ser mais aconchegante, os escritórios, né? Até os nossos escritórios, eles precisam ser mais vivos, eles terem mais plantas, eles terem peças que realmente remetam ao bem-estar. Então esse Esperança aqui, eu vejo tudo isso, eu vejo um material sofisticado, ele também tem toda essa dureza, essa durabilidade, essa possibilidade de colocar em vários locais, dentro e fora das residências e de escritório, mas eu gosto muito dessa cor. Esse verde realmente, imagina ele sendo colocado num painel de TV ou num espaço realmente vertical, né? Ele é belíssimo e eu gosto muito desse aspecto que ele causa. Vamos falar agora do Bianco Milano. E é um material muito lindo, esse é mármore, é um mármore mais resistente do que os mármores que a gente tem costume de utilizar. Ele tem uma granulação fina, mas ele é mais fechado, então por isso a gente consegue uma impermeabilização melhor e realmente uma resistência melhor do que vários outros mármores que a gente conhece no mercado. E eu acho ele belíssimo, a delicadeza dele. Os veios dele são bem mais finos, né? A gente vê ele do lado do grande panda, né? O panda ele já é bem mais preto e branco, né? Um destaque maior. Esse, a gente consegue ver um branco diferente, né? Mais areia. E a gente vê uns tons um pouquinho esverdeados e mais escuros, mas de uma forma delicada. Então eu gosto demais desse mármore, eu acho ele realmente de uma beleza e de uma sofisticação muito grande, que a gente pode utilizar em bancadas, a gente pode utilizar no piso e a gente pode realmente ter uma sofisticação dessa e o desenho. É muito interessante a gente poder fazer de uma forma que fique livre e aberto. É muito importante quem for executar esses painéis ou até mesas e tudo que tem uma junção, é muito importante a gente dizer, o profissional dizer como quer que seja a paginação das peças. Eu particularmente acho belíssimo o livro aberto. A gente pode realmente ver o desenho dos veios assim de uma forma mais artística. Continuando aqui, esse é o Paládio. Eu acho essa peça lindíssima. São tons de cinza. Ele é um pouquinho menos resistente do que esses outros, mas também a gente pode utilizar em mesas, em piso, e eu acho fantástico. Inclusive, é bem interessante usar em escritório. A minha mesa do escritório vai ser feita com ele, uma mesa bem orgânica, bem diferente, e eu acho belíssimos os veios. Vou pegar aqui para vocês o Capo-Lavoro. Muito bacana também, é um material mais escuro que tem toda a sofisticação, né, de tons diferentes. Tem o Capo-Lavoro clássico, né, que a gente pode ver um tom de marrom e outros veios, ele é mais parecido com granito, né, e a gente consegue ver também toda a beleza dele, escritório, um local mais masculino, fica belíssima a utilização dele com couro e com vários outros detalhes que a gente pode utilizar com uma peça dessa. Então, são materiais que a gente precisa de um profissional para ele entender toda essa junção de cores, estilos. Então, é muito importante, porque às vezes o material, por mais bonito que seja, se ele não for aplicado da melhor forma, ou se juntar muitas cores com veios diferentes demais, ele não vai ter a mesma elegância que a gente sabendo utilizar de uma forma que ele possa realmente
ter um destaque. E o que eu acho lindíssimo, essa pedra aqui, o capo-lavoro clássico, ele aqui tá no brilhoso. E o que é interessante é que a grande maioria dessas pedras, a gente pode utilizar ela um pouco mais fosca, né, sendo levigato, que a gente vê mais da textura dos veios. Então é belíssimo e eu gosto demais. Eu acho muito sofisticado também a gente utilizar ele em alguns momentos sem brilho. A gente sabe que com brilho, né, quando tem essa superfície mais lisa, é mais fácil de limpeza. Mas nem sempre a gente precisa utilizar ele com brilho. Eu realmente gosto demais de utilizar ele levigato. E aqui é um spoiler para vocês. Essa peça maravilhosa, isso aqui ainda vai ser lançado. Eu acho que eu não vou dizer nenhum nome para vocês. Vocês têm que esperar. Lançamento da Grande Stone. Isso aqui é realmente uma pedra semi-preciosa. Ela é quase preciosa, mas ela é linda demais. Eu achei super bonito esses veios e essas cores mais claras, né? Ela é de uma sofisticação belíssima. Então a gente está começando a trabalhar, a Grande Stone está preparando para entrar no mercado e vocês precisam saber em primeira mão. Eu queria falar um pouquinho para vocês agora de utilizações mais práticas. Então eu quero mostrar para vocês alguns projetos meus que a gente tem utilizado quartzito, mármore em várias situações diferentes. Quero começar mostrando um apartamento da Leoa. Eu chamo ele por esse nome porque ele tem uma grande escultura de leoa com mais de 6.000 pregos, com 5 a 6 quilômetros de linha. E veio uma equipe de São Paulo para o apartamento do meu cliente e ele realmente acreditou como ia ficar bonita essa escultura. Então vocês podem ver essa leoa belíssima, é um grande quadro diferente. Nesse apartamento a gente fez uma grande reforma, a gente tirou varanda, a gente acrescentou a sala, a gente juntou um gabinete, então ficou uma sala enorme. E algo que eu quis mostrar para o cliente, é um apartamento de alto padrão aqui em Fortaleza e a gente quis utilizar um quartzo bem grande. A gente sempre conversa com a marmoraria para saber qual o tamanho melhor da chapa. Isso é muito interessante. Eu não coloco no projeto, principalmente quando é uma pedra natural, o tamanho específico, porque a gente precisa saber qual é a melhor forma de utilizar o tamanho da chapa. Isso é um investimento para o imóvel. A gente sabe que quando ele for vender, o imóvel dele vai valer muito mais do que um apartamento com material mais simples, né? Então, além de ter algo prático, que a gente sabe que não tem problema cair um vinho, não é aquele material delicado que o cliente fica preocupado o tempo todo com manutenção. Ele coloca lá e só curte. E algo interessante, a gente colocou um outro quartzito nesse painel que vocês podem ver da televisão. Então, são materiais diferentes, mas que eles conversam entre si. Eu me apaixonei por esse quartzito, agora falando da Casa Cor 2017. Casa Cor Ceará foi um ambiente assinado pelo nosso escritório, premiado, foi muito legal ter participado disso. E foi tanto destaque que o nome da varanda, ela ficou com o nome do material, do quartzito, que é varanda perla. Então eu fiquei encantada e realmente foi a primeira vez que eu usei de uma forma mais forte assim o quartzito. Vocês não têm noção. A gente colocou, foi um dos primeiros ambientes a serem colocado o piso. Eu gosto realmente de fazer a Casa Cor logo, eu gosto de terminar logo para poder no dia da foto estar tudo prontinho. E eu fiquei muito preocupada porque o meu ambiente era a varanda, então a quantidade de carrinho de mão que passavam, alguns ambientes que estavam lá dentro mais atrasados do que o meu, então ainda tinha obra pesada, enquanto o meu já estava com piso e com várias coisas prontas. E quem conhecia a pedra me disse, não se preocupe, você vai ver que o quartzito ele aguenta, ele realmente é de uma resistência, ele não vai manchar. E gente, além de ter sido um sucesso, foi assim, ao ponto alto desse meu espaço foi o quartzito com peças enormes
e depois ele saiu de lá, foi dado uma limpeza e foi colocado no apartamento de um cliente. Então, para vocês verem a resistência desse material, como é incrível. Queria falar também desse outro apartamento que a gente utilizou pedra, também quartzito, em 3 locais diferentes. A gente colocou na varanda, material mais claro e com os veios cinzas, então quase branco com cinza, deu essa claridade no espaço. O cliente queria utilizar para poder receber os amigos, para estar colocando embaixo da bancada a adega cervejeira. E o outro destaque que foi muito grande foi na mesa de jantar. Gente, é só curtir, não tem preocupação. Quando a gente tem uma madeira, que a gente tem que estar utilizando alguns detalhes para proteger a madeira, por mais bonita, eu amo madeira, mas a gente sabe que não é a mesma coisa. Quando a gente coloca na superfície um material desse, não tem problema algum, nem de arranhar, nem de manchar, não fica preocupado com alguma coisa que venha a cair. Então a gente destaca ele na mesa de jantar e no painel de TV. O painel de TV a gente já utilizou o outro, com tons um pouco mais escuros, mas eu quis fazer o L, porque essa parede da TV não é uma parede tão grande. Então eu quis dar continuidade nesse espaço utilizando o L. Algo que eu queria comentar para vocês da importância dessas peças maravilhosas, elas precisam realmente serem pensadas desde o início. É algo que a gente tem que envolver o projeto todo nessas cores, nesses desenhos, para que eles realmente possam estar o mais bonito possível e mais destaque possível no projeto. Queria mostrar mais um para vocês. Esse apartamento é bem pertinho da beira-mar, dessa beira-mar da gente maravilhosa, que eu sei que os paulistas ficam olhando. Você mora na terra do sol, do lado do mar, nesse calor o ano inteiro. E realmente é muito bacana a gente fazer apartamentos e projetos com a vista maravilhosa. Esse projeto que eu estou mostrando para vocês é um apartamento de quase 30 anos de uso, então o apartamento estava bem antigo. Todos os revestimentos, as bancadas dos banheiros eram materiais mais antigos, tinha uns que já estavam manchados, tinha uns granitos mais escuros que a cliente queria renovar, queria deixar mais claro. Então a gente utilizou Crystalline Ice na cozinha e na ilha, né, do meio da cozinha, para dar aquela claridade. E algo que eu achei interessante, e eu sempre busco nos meus projetos, é a gente integrar a cozinha no restante da sala. Depois da pandemia, a gente vê mais ainda o local de refeição, o local da cozinha sendo mais utilizado e sendo incorporado para a área social. Então, a cozinha antigamente era menor, era mais fechada e era escura. Então, eu quebrei essa parte toda aqui para integrar a cozinha, coloquei uma ilha no meio. Então, a gente consegue realmente ter essa união da família, enquanto um cozinha, enquanto o outro lancha. Então a gente pode utilizar, porque esses materiais eles são muito resistentes, então a gente consegue realmente ter essa utilização na cozinha, né? Não são todos, alguns mármores a gente evita um pouco por saber que tem muito molho de tomate, vinho, e tem coisas que a gente pode com o tempo manchar. Então todos os banheiros a gente utilizou materiais claros. Eu sempre gosto de utilizar também dentro do box os nichos em pedras também. Geralmente a pedra ela tem a mesma cor da bancada, então a gente consegue colocar porta-shampoo, sabonete, tudo de uma forma que fique embutido na parede e que dê essa elegância da pedra dentro do box. Então todos os banheiros eles foram alterados para isso. E a gente também quis utilizar o tampo na mesa de jantar. Também uma mesa desenhada, e vocês podem ver a beleza e a sofisticação desses veios, desse detalhe, e de saber que além de tudo isso, que vai ser uma mesa muito durável e muito resistente. Gente, eu amei
estar aqui com vocês. Queria estar aí juntinho, mas a gente está aqui no online. É como a gente tem vivido esse híbrido de online, de presencial. Mas eu fiquei muito feliz de poder compartilhar as nossas joias nordestinas, uma empresa tão grande e tão bacana que a gente vê que utiliza suas pedras aqui, que exporta para vários países, que usa com muito cuidado e com muita cautela e com muito profissionalismo, né? Pessoas e funcionários que realmente utilizam isso de uma forma sustentável. A gente pode embelezar as casas, os escritórios, as fachadas dos prédios com tantas peças bacanas. E eu queria agradecer também o Arte Grupo de ter preparado tudo isso, de ter juntado aí nós profissionais, arquitetos, com grandes empresas, junto com você, que está aqui nos vendo e que eu espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu, de estar aqui. Muitíssimo obrigada e uma boa feira para vocês. Espero que vocês consigam unir fornecedores, de compradores, de profissionais e que a gente possa cada vez mais trabalhar o melhor para o nosso cliente. Obrigada.